Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um bate-papo da mente, aonde eu e você e eu vamos juntos pensar, refletir, observar sobre a ira. Mas também, do outro lado, na sua contraparte, os aspectos da paciência. Então, no dia de hoje, nós vamos ter um bate-papo muito interessante, gente. E eu quero muito convidar você a se sentar, a se organizar, colocar suas ideias aí, para começarem a se movimentar, para que a gente possa, eu e você e eu, para que a gente possa ver as coisas de uma certa maneira. Então, a proposta aqui hoje é a gente, de fato, na prática, começar a pensar isso aqui. Ira. Mas o que é a ira? Será que eu estou manifestando a ira e não sei? Ira. Será que a ira chega pra mim através de gatilhos mentais e eu não percebo? Vamos começar a pensar aqui. A paciência. Será que eu já tenho os aspectos da paciência? Sim? Não? Tô em níveis muito altos, intensos, medianos, lá embaixo, só um tiquinhozinho? Então é sobre isso que nós vamos tratar no nosso encontro de hoje, né? Tô vendo aqui a Laís chegando, seja bem-vinda, querida, o Márcio também. Nosso áudio e imagem tá legal, aprovadíssimo pelo Márcio aí, né? Gratidão, Márcio, pela atenção e o carinho. E eu já quero então aqui entrar no nosso assunto falando o quê? Esse é o 6º bate-papo, é o 6º episódio da nossa temporada de episódios, onde estamos falando sobre as 7 crenças primordiais. Que crenças são essas? Você pode pensar, mentora, me explica, que crenças são essas? São aquelas crenças que dentro delas tem muitas outras. É dessas crenças que estamos falando, né? Então, se a gente for apertar as crenças, nós vamos encontrar lá dentro delas aspectos ou de ira, ou de soberba, ou de luxúria, ou de inveja, ou de gula, ou de preguiça, ou de avareza. Ou até um tiquinho bom de cada um, né? Que às vezes a gente tem aí um tiquinho de cada um, tá, né? Inclusive pode acontecer isso. É muito comum esse tipo de coisa. Então aqui hoje, nós vamos concentrar nossa atenção no episódio de hoje, que vai falar da ira. Mas eu quero deixar pra você aqui a sugestão que quem não assistiu os bate-papos anteriores, assista. Gente, são bate-papos, assim, poderosíssimos, que provocam a gente a pensar, a ver as coisas de outra maneira, a olhar pra gente mesmo e falar, não, tô errando nisso aqui, meu Deus. Tô errando naquilo ali também, meu Deus. Ai, eu também tenho isso também, um tantão. Então, o legal é isso. É a gente começar a pensar isso na vida da gente. Não é ficar falando, ai, a minha prima, ai, a minha mamãezinha. Não, é a minha vizinha, aquela invejosa, aquela avarenta, aquela implicante, é ela. Para com isso, gente, para com isso. Olha pra você, concentre em você e descobre em você essas crenças. Descobre em você esses limites. É aqui que tá o ouro, é aqui que tá o ouro. Então, já que eu disse tudo isso, tô vendo aqui a Simone chegando, bem-vinda Simone, a Gil também chegando, o pessoal aqui, da Prata 1000 chegando, sejam bem-vindos, tá? Todos bem-vindos. Então eu já vou começar falando o quê? Que de um lado da história nós vamos ter a ira. E eu vou colocar assim, ira barra raiva. Eu vou colocar ira barra raiva. Porque a ira e a raiva estão no mesmo bololô, e eu quero que você coloque sempre a ira com a raiva também, tá? Antes da gente avançar, eu tô vendo que a Gilsara comentar. Acontece muito comigo. Suas lives e a carapuça cabe pra mim. Olha que coisa boa, hein, Gil? Fico feliz de saber, viu, amiga? É sinal de que você tá ouvindo. E quando você ouve, você fala e pensa. E na minha vida, eu tô tendo isso também? É sinal que você tá pegando esse conhecimento que a gente coloca aqui, Gil, e olhando pra sua vida. Você tá certa. É por isso que você cresce tanto, amiga. Porque você pega sempre isso e põe pra você. É aí que tá o grande ouro da história, né? Pensar na nossa vida. Pra depois a gente alargar pra outras coisas mais. Então agora, eu quero começar falando das características que a ira manifesta. Presta atenção pra ver se você tem isso aí com você. Presta atenção. Quando você é explosivo. Ai, eu quero fazer acontecer. Eu quero ir e... Ó, olha o explosivo. O explosivo, ele é quente.
Então, quando você é explosivo e você vê que você está sendo impulsivo, eu quero agora, vou lá falar agora, vou resolver nesse minuto. Então, quando você é explosivo e também é essa pessoa que ela é impulsiva, sinal da ira presente na sua vida. Ira e raiva na sua vida. Sinal. Só que também tem aquelas pessoas que elas são o oposto. Ela não se enfurece. Ela fica lá de boa. Acontece as coisas e ela fica lá de boa. Às vezes ela até assim, mostra na cara que ela tá com raiva, que ela tá irada. Mas ela não age, ela não move. Quem são essas pessoas? São as reprimidas. Então a ira, ela pode ser explosiva pra fora ou ela pode ser reprimida pra dentro. Nos dois casos, tem a ira manifestada. Então eu quero que você entenda. A pessoa que é irada, a pessoa que ela vive raivosa, não é só aquela que grita, que briga, que vai e que xinga tudo. Não. Essa também. Mas aquela caladinha, que não põe pra fora, que guarda pra ela, provavelmente tá manifestando muita raiva e ira dentro dela. Então ela tá o quê? Ao invés dela explodir, ela tá implodindo. É pra dentro que ela faz. E isso é um problema. Porque isso gera, inclusive, sabe o que, gente? Problemas de estômago. Dá muitas questões aqui, ó, nessa região aqui do abdômen, né? Então, pessoas assim, elas têm muitas questões normalmente estomacais, normalmente lá com a gastrite, normalmente lá com pâncreas, às vezes vai ter problema com pâncreas, às vezes vai ter questões lá com o rim, dependendo do que ela tá manifestando, de como ela bota isso pra dentro, pode ser lá no rim. Então, quer dizer, ela pode também ter questões lá no fígado. Tudo por quê? Porque a coisa não tá bem digerida dentro dela. Olha aí a palavra. Não tá bem digerida dentro dela. Ela está se implodindo. E isso é uma bomba relógio. Isso é um problema. Tem que olhar pra isso. Se você é esse que reprime, você é aquele que não grita, que não fala, que não explode, que não xinga, que não se posiciona, que guarda pra você, arregala seus olhos. Porque aí dentro há muita raiva guardada. Tem que olhar pra isso, né? Eu tô vendo aqui a Gilsara comentar assim, ó. De reprimida, eu não tenho nada. A Gilsara não é desse grupo, né, Gil? A Gilsara é do outro grupo, é do que explode, né? Às vezes, a Gilsara, ela vai lá e ela começa a falar, né? Então, às vezes, a explosão dela vem muito na fala. Então, aqui a gente também pode olhar aqui que a explosão da ira não é só bater. Porque a gente acha, às vezes, que a pessoa irada é só aquela que vai lá e bate no outro, xinga as coisas, quebra os trem. Esse também é o ápice da ira. Só que tem graus, né, gente? Graus. Tem pessoas que descontam a sua ira falando. Aí fala. Que chega, mas ela fala. Então ela ela desconta a ira na falação. Fala, até. Só que geralmente junto com essa falação, também tem uma tendência a vir ali a avareza, a inveja. Geralmente vai vir junto naquele pacote ali quando a pessoa fala demais. Mas esse é um assunto para outro momento, né? Não vamos falar aqui dos faladores, que não é o bate-papo de hoje. O bate-papo de hoje é ira. É sobre isso que estamos falando e já, na sequência, vamos entrar na segunda parte, que é a contraparte da ira. Continuando o nosso bate-papo, eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando você que me ouve agora tá manifestando a ira, você tem um comportamento de atacar quem tá do outro lado. É um costume de quem vive e quem expressa os aspectos da ira e da raiva de atacar. Então a gente combina esse ataque com a impulsividade. Porque quando você tem os impulsos, ó os impulsos aqui. Como é que é a ação dos impulsos? Como é que é a ação na prática da impulsividade? Você fica assim, ó, pronto pro jogo. Qualquer hora você pula. Então você tem o quê? Esses impulsos. Então quando a gente está vibrando em comunhão com a ira, você tem uma tendência, olha a palavra linda, tendência a você atacar. Você parte primeiro para ação. Você parte primeiro para o movimento. Então, a gente tem que olhar para isso.
Se você tem o costume de ir lá e cutucar o outro primeiro, de ir lá e falar muito na cabeça dos outros, de ir lá brigar antes de pensar, aí ó, impulso de ataque. Tá vivendo uma jornada com muitos impulsos e tá movimentando com a ira, tendo por base aí esses movimentos de ataque. Cuidado com isso. Olha pra isso se você é assim. Continuando, outra característica da ira é a indignação. Quando eu tô com raiva ou quando eu tô sentindo a ira dentro de mim, eu fico indignada. Mas quem foi que falou mesmo? Eu quero saber o nome. Ah, mas ela andou falando de mim de novo? Eu vou lá na casa dela. Olha a indignação. Eu não concordo com o que aconteceu. Então, rola uma indignação dentro, né? E esse movimento de se indignar vai gerar os impulsos, vai gerar os ataques e vai gerar a explosão. Olha aí os ingredientes perfeitos para essa grande erupção. Você é uma pessoa assim? Se sim, já fala, mentora, meu Deus. Ai, eu tô vendo que eu tô sendo assim ultimamente. Se você é assim, já vai enxergando se você tá nesses traços muito fortes, né? E agora, para finalizar, as características que eu pontuei pro estudo de hoje, quem vibra e vive aspectos muito fortes da ira e da raiva, também é uma pessoa com uma tendência e com uma característica de muita irritação. Pessoa irritada, a pessoa tem pressa e a pessoa, ela fica movimentando aspectos que vão jogar ela toda hora pra fora. Ela fica olhando muito pra fora. Ela dá muito crédito porque tá fora. Ela põe muita relevância, dá muito ibope pra quem tá fora. E isso faz com que ela fique mais irritada. E isso faz com que ela tenha pressa de querer ir lá logo tirar satisfação. E isso faz com que ela para o trabalho dela aqui pra mandar mensagem pra outra lá e saber a história toda nos detalhes. Então a gente começa a compreender que tem características que mostram quando alguém está irado, quando alguém está vibrando na raiva, quando alguém está nesse movimento de descontrole. Então agora, você me ouvindo aqui, começa a pensar. Meu Deus, eu nunca considerei isso. Você pode estar aqui agora concluindo isso. Eu nunca considerei isso em mim. E agora eu vou te dar uma chave. Você pode agora, ouvindo isso, pensar esses assuntos ao seu entorno. Agora você vai pensar em você, mas também pode, eu te libero pra você pensar no seu entorno. Pensar na minha casa, a casa que eu moro hoje. Tem pessoas morando comigo. Se você mora com outras pessoas, né? Você pode pensar, aqui na minha casa, tem alguém aqui manifestando essa raiva toda, essa ira toda? Você pode olhar, baseado nessas características que eu tô colocando aqui hoje pra você, por exemplo. Então você pode começar a trazer esse pensamento aqui, tá bom? E você também pode pensar, não só na sua casa, mas no seu entorno, né? Seus amigos, os grupos que você faz parte, que você gosta, né? Os lugares aonde você vai. Inclusive, gente, ó, olha que coisa interessante isso aqui. Como é que isso é precioso. Olha só aqui. Algumas pessoas que chegam pra mim, elas não entendem por que que hoje em dia eu faço uma seleção de lugares que eu vou. Eu não vou em qualquer lugar. Eu não vou na casa de qualquer pessoa. Não, eu não vou. Por uma série de motivos. E algumas pessoas acham que a gente tem que, olha aí o ego, que a gente tem que ir em todos os lugares, que a gente tem que aceitar todos os convites, mas não é bem assim. Por quê? Uma das coisas que quando a gente começa a ter um olhar mais sofisticado para a vida, uma habilidade mais trabalhada no autoconhecimento, uma das coisas que a gente começa a trabalhar é o quê? É você analisar o ambiente que eu vou combina com o que eu estou trabalhando em mim hoje? Porque às vezes você vai em lugares que lá só tem ira, só tem raiva, só tem briga, só tem xingamentos. Então você tem que pensar, ali aonde estão me convidando, ali aonde estão me sugerindo que eu vá, combina com o que eu quero? Combina com quem eu sou? Combina com o que eu estou trabalhando em mim hoje? Você tem que pensar sobre isso. Tem alguns lugares que eu não vou, mas de tipo nenhum. Porque eu já sei que a energia ali é bagunçada. Eu já sei que o mental, as emoções ali são distorcidas. Eu não quero isso pra minha vida. Pra que eu vou entrar num campo daquele? Eu não, tô correndo. Correndo às léguas, como diz aqui em Minas Gerais, né? Tô correndo às léguas.
Por quê? Porque eu estou cuidando de mim mesma. Então eu quero convidar você a pensar que nem tudo cabe a gente estar. Que nem todos os convites temos obrigação de aceitar. Inclusive, a gente nem tem obrigação, na verdade, com nada. Então a gente tem que pensar sobre isso. Porque às vezes você vai em lugares que a ira é o que governa. E aí, se você não sabe disso e você vai, as chances de dar confusão é altíssima. É altíssima. E a gente tem que olhar pra isso. Essa semana, inclusive, quando eu gravo esse bate-papo, é uma quarta-feira, né? Essa semana, inclusive, eu vi na segunda-feira um vídeo que, inclusive, caiu no meu feed e eu fiquei olhando aquela mensagem e eu falei, olha que interessante, né? Eu não busco mensagens desse tipo. Eu não acompanho conteúdos desse tipo, mas caiu no meu feed, nas redes sociais, um vídeo mostrando uma confusão em um barzinho, onde teve um quebra-quebra, onde teve uma confusão lá, generalizada. Aí eu olhei pra aquela cena assim do vídeo, né? E eu geralmente não assisto essas coisas, eu não paro pra ver, eu não procuro por isso. Mas eu vi lá o vídeo e falei, olha que interessante, né? Aquele ambiente inteiro tá conflitado, tá bagunçado, tá desajeitado, tá desalinhado. O lugar inteiro tá no transtorno. Tá vendo? O lugar que eu não vou? Eu pensei comigo mesma. Então, quer dizer, o ambiente, ele te diz qual é o tipo de energia que tá ali. E aí você pode o quê? Treinar os seus olhos para ver. Como diria o nosso mestre de luz, Jesus, o Cristo. Jesus nos ensinou muito sobre isso. Então a gente pode aprender com ele, né? Mas na prática, porque eu sou daquelas que eu gosto de aprender, é na prática. E aqui no dia a dia, na Terra 3D, como é que eu faço isso na prática, na minha vida carnal? Então a gente tem que começar a olhar para isso. Então aqui eu falei de características da ira e da raiva. Eu tô vendo aqui mais algumas pessoas chegando, né? Tô vendo aqui o Sérgio, tô vendo aqui o pessoal da Espaço Mulher, sejam bem-vindos, a Joelma. Ei, Joelma, que bom te ver, bonita. Tô vendo aqui a Clédia, seja bem-vinda, a Morena, a Maria, sejam todos bem-vindos, tá? Agora que eu falei das características, vou seguir com vocês pra gente falar sobre o princípio. Porque atrás da ira tem um princípio que move ela. Vou te contar que a gente pode pensar vários princípios, né? Mas um eu selecionei aqui, que é o princípio da contrariedade. Quando nós estamos sendo contrariados e não temos um profundo autoconhecimento, não tem aí dentro autoconhecimento, você vibra na contrariedade. E alguém contrariado, que não tem autoconhecimento, tem muitas chances de ir lá pra ira facinho. É só jogar um pouquinho de lenha na fogueira que pronto, a pessoa já explode. Ou ela implode, né? Lembra bem, porque a ira pode ser pra fora, explosiva, ou pode ser pra dentro, implosiva. Pode ser dos dois viés, né? Ainda são aspectos da ira manifestado. Continuando, eu trouxe também aqui a palavra-chave. A palavra-chave que move, que impulsiona a ira é a precipitação. Então você pode observar, pessoas iradas, com raivas, as raivosas, elas são precipitadas. Elas ouvem a história até uma parte e já quer brigar. Ela escuta a frase, ela escuta uma frase, ela não escuta todas as partes da história, ela já quer ir lá xingar. A pessoa raivosa e irada, ela ouve o início da coisa e ela já tira suas conclusões. Olha aí, gente. Olha se isso não é assim, pra gente estudar isso aqui. Vocês não acham que é pra estudar um negócio desse? Eu acho que isso aqui é digno de estudo, esse assunto aqui. E olha que eu tô resumindo, porque eu vou falar já da contraparte da ira, né? Mas isso aqui é pra gente estudar. Então, todas as vezes, a gente pode concluir o quê? Vamos concluir aqui, vamos passar uma régua, aqui eu e você? Vamos passar uma régua assim, pensar. Então, toda vez que eu, Morgana, que você que me ouve aí, toda vez que eu tô sendo precipitada, quem tá me movendo? A ira, a raiva, os impulsos, a explosão, a minha indignação. Então, eu vou pegar a coisa pela metade. Eu vou preencher concluindo, eu nem ouvi tudo, mas eu vou pegar pela metade, eu vou preencher com a minha base, o restante, e vou lá brigar. Olha que doideira. Quantas brigas não poderiam ser evitadas, discussões,
Conflitos sérios poderiam ser evitados se a gente tivesse literalmente parado para ouvir toda a história. Quantas? Quantas brigas você teria deixado de falar, não vale meu tempo, se você tivesse ouvido até o final? Então, quando você não ouve, você está sendo o quê? Precipitado. E isso não é luz. Isso é sombra. Isso é crença. Olha como que é poderoso isso. Agora, continuando aqui, eu quero trazer alguns atributos de sombra. Porque a ira é uma crença, é uma energia das sombras. E dentro disso, a gente tem atributos, né? A gente tem atributos disso. Que eu falei em todos os bate-papos anteriores e no de hoje eu trago também. Quero dizer que, quando a gente pensa na ira, um dos atributos que ela traz pra gente é esse desejo agressivo. Eu quero pegar, eu quero mandar, eu quero me impor, tem que ser do meu jeito, eu tenho que ser engolido a qualquer custo. O que é isso, Morgana? Desejo agressivo. Eu quero agredir você, eu não me importo com o resultado da confusão. Eu quero pegar você. Eu quero falar umas boas na sua cara pra você ver que eu não sou uma garotinha de 3 anos de idade que eu tenho medo de você. Olha aí, desejo agressivo. Então isso tudo tem a ver o quê? Com o atributo da sombra. É um desejo de agredir. Vocês podem observar que quando a gente tá irado, a gente que eu digo, eu me incluo no pacote. Porque algumas vezes eu ainda perco as estribeiras. Se eu dissesse não, eu já sou uma santa. Pode colocar até aqui uma auréolazinha na minha cabeça aqui, eu não fico mais irada. Meu Deus. Os meus protetores, quem me guia nessa vida, vai falar assim, hipócrita, eu te conheço. Se eu falar isso, a minha mãe, ela pode chegar aqui no meio do bate-papo e falar assim, mentirosa, hein, Morgana? Meu irmão, que às vezes me dá uma cutucadinha, né? Ele pode chegar e falar assim, não, essa loura aí, ela tá falando uma coisa que ela não vive. Então eu não posso mentir pra vocês. Não posso dizer que eu já estou harmonizada completamente com a ira. Não posso e não direi. Se eu não tô de verdade. Não tô. Então algumas vezes eu perco, eu desço do salto. Algumas vezes eu vou pro lado da sombra, sim. E enxergo, falo, olha a raiva vindo aí de novo. Olha o descontrole aparecendo aqui nesse ponto. Tem que olhar mais pra isso, loura. Loura, resolve melhor isso aí. Entendem? Então aqui eu tô dizendo que esse desejo de agredir, né, que faz parte dos atributos da sombra. Além disso, também dentro da ira, presta atenção. Dentro da ira, nós temos muito forte o desejo de vingança. Você é aquela pessoa vingativa? Você é aquela pessoa que você quer mostrar pro outro a qualquer custo que não era aquilo que ele disse? Que ele disse que estava errado? Você é aquela pessoa que você quer, às vezes, provar. Quando a gente quer provar pra alguém, gente, lá dentro, vamos apertar. Lá dentro tem a ira. Lá dentro tem a vingança. Quando você tem o desejo de mostrar pros outros que você dá conta. Quando você quer mostrar pros outros que você consegue. Quando você quer provar a todo custo que aquela pessoa tá errada. Então aí dentro, lá dentro, passa a régua. Tem o desejo de vingança. Eu quero vingar e mostrar que eu dou. Eu quero vingar e mostrar que eu consigo. Que eu posso. Então, cuidado com isso. Porque a vingança, às vezes a gente acha que é só quem agride em termos físicos. Ou a vingança é só quem fala aos 4 ventos que vai vingar. Ou vingança é só quando a pessoa fica espraguejando a outra. Tudo isso faz parte do assunto vingança. Mas não é só isso. A vingança se expressa de várias maneiras. A gente tem que olhar pra isso. Tá? Então isso aqui é um atributo da sombra que tá ligado à ira, tá? Continuando, eu trouxe outro aspecto, outro atributo da sombra, que é o seguinte. Quando estamos expressando ela também traz pra gente a impaciência. Então lembra que eu falei que a ira, ela é impulsiva? Que a ira, ela tem uma irritação e que ela tem como base a precipitação? A gente age de modo precipitado? Toda vez que você age com irritação, com impulsividade, com precipitação, vai também estar agindo com impaciência. Você nem espera. Você vai, move. Você nem espera e já vai fazer aquilo ali. Cuidado com isso, cuidado, né? E o último atributo da sombra que eu coloquei aqui, para nós fecharmos esse tema, esse lado da história, eu coloquei aqui a injustiça.
Então, a pessoa que ela tá irada, que ela tá vibrando muito forte na ira, normalmente ela vibra na injustiça. Ela nem ouviu a história toda, ela já tirou suas conclusões. Será que ela tá sendo justa ao nem ouvir tudo e tomar decisão? Será que a decisão dela é a mais sábia, sendo que ela nem ouviu a história toda? Então a gente começa a entender que uma pessoa irada, normalmente, tem uma tendência a ser injusta. E normalmente tem a tendência de tomar partidos não pelo melhor caminho. Aí quando ela para e pensa depois, ela conclui. Eu poderia ter esperado. Eu poderia ter pensado mais. Eu nem precisaria ter ido. Então isso tá ligado aos atributos da sombra, que tá ligado lá no bololô da ira. Vocês estão entendendo como é que é profundo isso aqui? É profundo, né, gente? É profundo. Então a gente tem que começar a pensar na ira de modo mais largo. E aí lembrem que eu falei que esse bate-papo faz parte da série. Então nós já falamos de avareza, nós já falamos de luxúria, nós já falamos de preguiça, nós já falamos de inveja, nós já falamos de gula. O de hoje é a ira. Agora pensa combinar isso tudo com os assuntos anteriores. Você vai começar a ver você com outros olhos. E é aqui que tá o grande ouro. É nós nos enxergarmos com outros olhos. É aí que a coisa muda de verdade, né? Então a gente tem que pensar nesses aspectos. Continuando então aqui a nossa caminhada, eu quero contar pra vocês uma coisa muito importante. Se de um lado nós temos a ira, do outro lado eu tenho a contraparte disso. Então qual que é a contraparte da ira? É a paciência. A paciência é a contraparte dela. Então, se de um lado eu tenho sombra, do outro eu tenho luz. E é sobre essa luz que eu quero falar com vocês agora. Então, de agora para frente, nós vamos virar o nosso olhar para o outro lado da história. E eu quero convidar você a uma coisa. Eu quero que você pare e que você vá pensando comigo ao longo dos assuntos que eu vou colocando aqui, desse tema da paciência. Para você observar se dentro de você já tá vibrando a paciência. Se dentro de você já tá com uma paciência em nível alto, ou num nível médio, ou se você só belisca de vez em quando a paciência, eu quero que você para observar isso. Por quê? Com essa observação, você vai entender se você tá mais pra ira ou se você tá mais pra paciência. Você vai começar a entender quem é você na história. Se tá mais pra qual lado? Pro lado direito, quer dizer, pro lado esquerdo ou pro lado direito? Você tá mais pro negativo ou tá mais pro positivo? Então vai estar aqui a resposta pra você sobre isso, tá? Então eu quero que você ouça com muita atenção e seja sincero. Seja sincero, tá? Tô vendo que a Joelma colocar aqui, né? Que tá aqui acompanhando a gente. Que bom, Joelma, fico feliz, tá? O Aguinaldo também, a Sandra também, a Marilene. Olha que maravilha ver vocês todos aqui, né? Conectados e alargando a consciência, a mentalidade e pensando junto aqui comigo, né, gente? Porque isso não é meu, vocês sabem, né? Isso aqui é nosso, né? É do nosso grupo de buscadores, que é o que nós somos. Vamos passar a régua na nossa vida assim? Resultado do que nós somos? Buscadores. Nós somos buscadores, é isso, né? Esse é o jogo que nós estamos jogando agora, né? Então agora, eu quero então virar com você pro tema da paciência, começando colocando a característica. Eu pontuei aqui 4 características da paciência. E eu quero colocar aqui com você o seguinte. Antes de eu falar, um golinho de água para sua mentora, né? Ó, primeira coisa aqui, primeira característica da paciência. A paciência, ela é ouvinte. Sabe aquelas pessoas que você fala e elas ouvem? Então, uma das características de alguém paciente é que é alguém ouvinte. Ó, deixa eu abrir um parêntese. Sabe quando você fala e a outra pessoa te interrompe? Essa que te interrompe, ela não tem paciência. Porque ela não tá conseguindo ouvir. Ela quer falar ao mesmo tempo. Ela quer cortar a conversa sua, cortar seu raciocínio no meio. Ela não está esperando você concluir a sua ideia para depois ela entrar com a dela. Então, se você falar assim, Morgana, eu sou esse aí. Eu fico às vezes interrompendo. Então, olha aí a característica. Você tá do outro lado, nesse aspecto aqui, você tá lá do outro lado, da impaciência, da precipitação. Abre seus olhos, tá?
E aí, eu quero contar pra vocês aqui de mim, né? Eu quero comentar uma experiência minha, Morgana. Morgana, eu não consegui ouvir. Morgana, eu era aquela pessoa que eu ficava interrompendo todo mundo o tempo todo. E vocês sabem que eu falo muito, não sabem? Aí eu, além de interromper, eu falava, eu dava palestra quase e não deixava a outra pessoa se expressar. E isso era um problema que eu tinha. Eu carregava essa sombra. Então, quer dizer, eu não era ouvinte. E eu dizia, eu sou impaciente, eu sou assim. Aí eu fui para um curso. E nesse curso disseram, não é quem você é. Você está manifestando a impaciência. Mas na origem você não é assim. Aí eu falei, não sou? Como assim que eu não sou? Aí eu usava o argumento, né? Mas eu sou de Gêmeos. Gêmeos é impulsivo. Gêmeos, né? Os geminianos são, né, assanhados. É muita energia, é muita criatividade. Como assim? É Gêmeos? Eu sou de Gêmeos. Que mané história é essa que eu não sou assim? Olha a minha arrogância, gente. Eu colocava toda a carga no geminiano, na constelação que me acolhe nesse planeta, né? Na onde eu vim ali. E aí disseram, não, larga Gêmeos de lado, deixa Gêmeos de lado, não tem nada a ver com Gêmeos, para com isso, larga Gêmeos. Aí eu falei, não é Gêmeos? Disseram, não, você não é, você está. Eu não entendi, eu não concordei, eu queria discutir, eu queria provar por A mais B que a pessoa estava errada, que era Gêmeos e eu era assim, era eu Morgana que era desse jeito. Mas aí o tempo passa, a gente lê mais uns negócios aqui, lê uns livros ali, faz uma mentoria aqui, faz um processo de coach acolá, faz uma terapia ali, bate uns papos aí com um de vocês aí, alguns de vocês são ótimos pra ter conversa, né? Aí você vai pensando, eu não sou, eu estou, eu não sou, eu estou. Como é que é esse negócio? Que eu não sou, mas eu tô. Aí eu fui entender e eu conto pra vocês agora. Na essência, nós não somos tudo que é ruim. Nós não somos as sombras. Nós estamos manifestando ela. É diferente. Em essência, nós somos luz. Em essência, nós somos co-criadores. Em essência, Jesus disse, palavras dele, abre aspas, vós sois deuses. Em essência, eu sou uma deusa poderosa, deusa Morgana, aqui na frente de vocês. Só que, vamos lá e voltamos. Voltamos? Voltamos. Só que a gente vai lá e volta aqui. Ninguém ensina a gente de pequenino. Ninguém ensina a gente de pequenino a reconhecer que somos deuses. Quando a gente é criancinha, fala, você não faz direito. Você não sabe as coisas. Você não presta pra nada. Você é preguiçoso. Lá em criancinha a gente ouve, na maioria, isso. Aí você guarda. Aí quando você guarda, você fala, eu sou preguiçoso. Eu sou enrolado. Eu sou burro. Eu sou parará, pererê, pururu. Você guardou a crença. Então, na essência, não somos impacientes. Mas nós aprendemos e nos identificamos. Aí eu falo, eu sou. Mas na verdade você não é. Você está. É uma fase. Pode ser que a sua fase com isso esteja durando 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas. Talvez você está expressando a impaciência, a precipitação há muito tempo. Mas você não é assim. Agora, isso é um assunto para outro momento, porque eu sei que dá muito pano pra manga. E aqui eu quero concentrar com você no máximo que eu puder aqui do tema da paciência. Mas eu quero fazer um bate-papo desse depois com você, sabe? Sobre ser e ter. Sobre ser e ter. É quem você é versus quem você está sendo, quem você está se expressando. Eu quero fazer um bate-papo depois, mas é pra outro dia, não é pra hoje, tá? Eu tô vendo aqui a Joelma rindo, né, Joelma? Das minhas expressões aqui. Pode rir, Joelma. As pessoas adoram, né? E às vezes eu trago o meu eu artista. Às vezes eu conto algumas histórias que é pra rir mesmo, viu? Eu mesmo acho isso ótimo, porque eu tô tendo a oportunidade, junto com vocês aqui,
de expressar o meu eu criativo, a Morgana atriz, né? A Morgana ousada que vai lá e joga pra fora aquilo que vem descendo aqui, né? Eu vou pondo pra fora aqui. Pode ir à vontade, viu? E a Joelma dizendo, impaciente eu. Olha só, Joelma. Eu já fui assim, viu, amiga? Eu também dizia que eu era impaciente, né? Hoje não sou mais, não. E olha que interessante, né? A Joelma tá entendendo que é um estado, porque a Joelma já estuda esses assuntos aqui há algum tempo já. Então ela já tá entendendo que é um estado de consciência. Ela tá se identificando com a impaciência. Mas agora, continuando aqui no nosso bate-papo, vai ver alguns aspectos que vão te ajudar a jogar impaciência no chão, tá? E eu quero aqui, antes de continuar para a próxima característica, abrir um parêntese rapidinho. É rapidinho esse. E contar o seguinte, gente. Cuidado com o que os outros falam de você e que você concorda. Cuidado, ó meu alerta. Cuidado com o que os outros falam de você e você concorda. Por exemplo, vocês veem que eu, Morgana, ao falar, eu tenho muita energia. Vocês já repararam isso, né? A voz é mais forte, o tom de voz é alto, né? Eu falo assim de modo mais alto. Eu não falo assim com vocês baixinho, vocês já repararam, né? Minha voz não é desse jeito. Minha voz, ela tem um corpo, né? Nada contra quem fala baixinho. Nada contra. Mas não é o meu estilo. A Morgana fala desse jeito. Então, cuidado quando alguém fala assim, você é desse jeito. Cuidado com isso. Por quê? Às vezes você pode ter sido de um jeito e alguém fala, você é assim. Quando, na verdade, você não é mais daquele jeito. Exemplo. Se alguém falar assim, nossa, a Morgana é acelerada, então a Morgana é impaciente. Não, Morgana, você é impaciente, né? Olha aqui o né. Eu adoro pegar uns né da vida. Se falar né comigo, eu falo, o que te faz pensar isso? Ou então eu falo o seguinte, é a sua opinião, não é a minha. Então, olha, cuidado pra você não concordar com o que os outros colocam em você. Então, aqui na prática. Antigamente, eu era muito impaciente. Eu entendo a Joelma, né? Porque antigamente eu era assim também. Só que eu trabalhei nessa sombra e eu não sou mais. Aí quando eu mando um áudio, quando eu mando uma mensagem, e às vezes a pessoa tá me ouvindo e fala, nossa, mas ela é impaciente, ou nossa, ela é acelerada, né? Nossa, ela é apressada, né? Eu vou dizer, não sou não. Eu já fui, mas essa pessoa aí, esse aspecto, eu não carrego mais comigo. Aí, quando eu vou averiguar a situação, a pessoa tá me ouvindo no áudio em 1x/2, em 2x. Uai, gente, na velocidade que eu falo, com a energia que eu ponho, o tom da minha voz, se você for me ouvir em 2x, você tá lascado. Você tá lascado, você é um doido. Porque vai ficar uma coisa muito biruta naquele áudio. Aí a pessoa vira e fala, mas você é. Não, eu não sou. Eu não sou essa pessoa. Eu já fui, mas eu não sou mais. Então, cuidado pra você não aceitar que digam que você é coisa que você não é mais. E eu tô contando isso por quê? Porque recentemente, nessa semana, eu conversei com um amigo de infância e ele falou comigo assim, eu mandei uns áudios pra ele e ele falou isso comigo. Não, mas você é impaciente, né? Você é assim, acelerada? E eu disse, não, amigo, não sou não. De onde você tirou isso? Aí ele falou assim, não, eu tô te ouvindo aqui em 2x, eu tô vendo que você tá falando muito rápido. Eu falei, ué, é claro, né, amigo? Me ouvir acelerado não vai dar bom, não. Você tá doido? Como é que você consegue entender o que eu digo com 2x? Nem eu me entendo. Eu falei, tu é muito doido, cara. Ele riu um tanto lá, eu ri também um tanto daqui. Mas eu falei com ele, isso não me pertence. Eu não concordo com o seu pensamento. É o seu pensamento, mas ele não é meu, tá? É seu. Pega pra você. Eu não quero esse trem pra mim, não, viu? Então foi muito engraçado. Então cuidado pra você não tá pegando de volta carga que já não é sua. Que você já liberou pro universo e falou, universo, carrega! Presença divina, desconstrói esse trem. Porque essa sombra aqui não é minha mais. Ela não me pertence mais. Cuidado, tá? Cuidado com os nés da vida. Ainda mais quando fala, você é assim, né? Você não acha isso também? Não é? Cuidado, tá? Cuidado, porque isso nunca termina bom. Eu tô vendo aqui a Joelma dizer assim, você está no auge da criatividade. Joelma, tô mesmo, amiga, tô mesmo. Tô aqui vibrando, expressando muito essa energia, né? E a Gil dizendo, você tem que dar uma saidinha. Chegando, acabo de assistir. Ah, não, você, né, Gil, tem que dar uma saidinha. Tá, então vai lá, depois você continua assistindo, viu, amiga? Ó,
Tô vendo aqui. Vamos continuar então com o nosso raciocínio, né? A Joelma rindo de mim, pode rir à vontade. É pra gente divertir mesmo, né? Então eu falei aqui que uma das características da paciência é ser ouvinte. Segunda característica da paciência é você ter um entendimento. Então pessoas que são pacientes, que expressam a paciência, elas entendem. Elas não têm pressa pra correr com as coisas, coisa que a ira tem. Não. O paciente, ele vai olhar, ele vai ouvir, ele vai aqui analisar para ele entender o cenário. Uma pessoa que está expressando a paciência, ela vai perguntar, mas como é que foi? Quem estava lá? E como é que foi antes? E depois, como é que terminou? Ah, tá. O que mais que aconteceu? Ela quer detalhes, para ela poder ter um entendimento mais largo. Então, se você pega só um trechinho da informação, tá lá do outro lado, como a gente falou antes. Mas se você pega a informação inteira, você ouve a história inteira com detalhes, pergunta, você está trabalhando o entendimento com você. Então isso é muito precioso para a gente desenvolver a paciência em nós. Além disso, a outra característica da paciência é a gente ter serenidade. E o que é ser sereno? Ser sereno é a gente, momento presente. Tô com você. Eu tô vendo vocês. Eu tô lendo os comentários para quem comenta. Eu tô aqui refletindo o raciocínio que eu tô abordando com vocês, seguindo um roteiro. Tô tranquila. Eu não preciso correr. Se esse bate-papo durar 1 hora, tá bom. Se ele durar 40 minutos, tá bom também. Se ele durar 1h10, tá bom também. Eu não tô preocupando. Não, eu tô indo aqui serena no assunto. Do jeito que eu sempre faço com vocês. Então, serenidade é aquele caminho do meio, né? É o caminho que não precisa ter pressa. Não precisa correr. Nada disso precisa acontecer, né? Na tranquilidade a coisa acontece. E a gente continua aqui com mais uma característica da paciência, que é o quê? Que é a perseverança. Então, a perseverança é aquele movimento que faz você continuar. Ai, Morgana, tá muito desafiador a minha vida hoje. Continua. Ai, Morgana, tá muito complexo. Tem 3 meses que eu não tô recebendo dinheiro. Continua. Ai, Morgana, tá muito pesada essa fase de vida. Já tô nisso, tem 2 anos já. Tô querendo desistir, largar pra lá. A paciência diz, continua. Então, o que é isso? Perseverança. Perseverança é a capacidade de não desistir. Então, se você hoje desiste das suas coisas, arregala seus olhos. Está te faltando o atributo da perseverança. Morgana, onde que tem a perseverança? Me conta. Dentro da paciência. Dentro da paciência. Ai, Morgana, mas eu sou irritado, mas eu sou impaciente. Você não é. Você está. Você não é isso. Você está expressando isso. Então, inclusive com a perseverança, a gente muda o ângulo. A gente muda o pensamento. A gente muda as nossas frases, né? Então aqui a gente tem muita coisa preciosa só com o tema da perseverança. Continuando, o princípio que move a paciência é o princípio da constância. Então você vai ver pessoas que são pacientes fazendo e fazendo de novo. Ouvindo e ouvindo de novo. Entendendo e entendendo de novo. Então são pessoas que elas vão estar sempre na constância, sempre naquela trilha. Então tem uma coisa muito preciosa aqui pra gente. Quando a gente pensa nos aspectos da paciência. Porque a paciência tem a ver com a repetição. Olha que interessante. Vou repetir. Paciência tem a ver com repetição. Logo, a paciência tem a ver com reprogramação. Logo, a paciência tem a ver com cocriação. Olha que lindo, gente! Vocês não acham isso maravilhoso? Ah, eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso. Aqui eu acho que isso aqui é uma inspiração daquelas, né, profundas. Então eu começo a entender que quando eu sou constante, eu tô repetindo e repetindo de novo. Aí eu quero tirar algo da minha vida. Então eu vou reprogramar, tirar algo, mudar o significado de algo, mudar o pensamento de algo. Eu quero mudar o sentimento de algo. O que é isso?
Constância, paciência. E eu vou fazer e fazer de novo. Aí você fala e pensa, Morgana, mas eu quero é co-criar, não é reprogramar. Reprogramei um monte de coisa, mas agora eu quero é co-criar. Eu quero ter uma vida melhor. Eu quero ganhar mais dinheiro para viver uma vida com mais liberdade de ter coisas materiais. Morgana, eu quero mais dinheiro para ter possibilidades de viagem, possibilidades de eventos e outras coisas mais. Então o que a gente tem aqui? A gente tem aqui a paciência, a constância no jogo. Eu quero co-criar. Então vai fazendo o melhor, vai pensando o que você quer, considere as formas daquilo virar realidade, limpe o lixo que está em você, continue até que o que você quer se torne palpável, se torne concreto, que você vai lá e põe o dedo e fala, ui, virou realidade minha unha. Entendeu? Esse é o princípio. Constância. Esse é o princípio. Repetição. E qual que é o fundamento? Paciência. Aí você fala, mas eu não tenho paciência, mentora. Então hoje é o dia de você começar a rever seu conceito. Hoje é uma boa oportunidade para você começar uma reprogramação desse assunto. Tá aí na sua mão, uai. Tá vindo pra vocês pra quê? Pra você poder passar de liso e ir embora? Pra fazer outra coisa? Não! Isso veio pra você agora porque é agora que você pode começar a olhar hoje, se entender que isso é relevante hoje. Continuando, a palavra-chave que move a paciência é sabedoria. A palavra-chave é sabedoria. Se você quer viver uma vida cada vez com mais congruência, uma vida cada vez que anda mais pra frente e pra cima, pro que é bom, pro que é nobre, você precisa pedir pela sabedoria. Eu quero aprender a ver os sinais à minha volta para eu acertar mais do que errar. Sabedoria. Eu quero poder escolher os assuntos certos e não ficar batendo cabeça em 10 assuntos ao mesmo tempo diferentes. O que é isso? Sabedoria. Mentora, eu quero poder comprar as coisas certas, acertar nas coisas certas e parar de comprar errado. O que é isso? Sabedoria. Mentora, eu quero, na verdade, que na minha vida, na minha realidade, eu quero aqui, na verdade, começar a escolher amizades que façam sentido. Sair dessa coisa de pessoas enroladas, pessoas bagunçadas. O que é isso? Sabedoria. Mentora, eu quero, na verdade, fazer parte de um grupo que me eleve, que me ajude a crescer, aonde eu colaboro e também colaboram comigo. O que é isso? Sabedoria. Então, a sabedoria é a palavra-chave da paciência. Se eu não tô tendo sabedoria, eu não tem como eu ter essa paciência. Não dá pra ter. Porque a sabedoria vai embasar a paciência. A sabedoria vai te fazer ficar em silêncio para você poder ouvir. A sabedoria vai te fazer entender a cena do que aconteceu. E com base nisso, tomar pelo melhor caminho. A sabedoria vai te fazer ficar sereno. E não ficar entrando em conflitos desnecessários. A sabedoria vai te ensinar a ser constante. A fazer de novo. A fazer de novo. É isso que a sabedoria vai te promover. Não é maravilhoso isso, gente? Eu acho isso épico, maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Isso aqui abre muito a nossa mente. Abre muito a nossa cabeça. Então tá aqui o ponto, né? Sabedoria é uma palavra-chave da paciência. Continuando então agora, eu quero aqui trabalhar com vocês os atributos de luz. Mas antes, um golinho de água, né? Para falar da sabedoria, nós temos que entender que ela traz pra gente aspectos de luz. O que é isso? Bases. O que é isso? Habilidades, qualidades, né? O que é isso? Princípios, fundamentos, que vão trabalhar o quê? Que vão trabalhar o sustento da paciência. Então, um dos atributos de luz da paciência é a fidelidade. Então, alguém que é paciente é alguém fiel. Fiel a quê? A si próprio. Fiel a quem? Aos seus valores. Fiel ao quem? Fiel a quem? A verdade. Fiel ao que é justo e ao que é bom. Então é alguém que não se corrompe. É alguém mais sério. Então olha que interessante aqui esse atributo de luz, né?
é alguém que sabe quem é. Quem não sabe quem é, quando eu não sei quem eu sou, eu não tenho clareza de muitas coisas. E eu tenho uma tendência à mentira. Quando eu não sei quem eu sou, eu aceito o que os outros trazem, o que os outros mostram. Eu aceito a pequenez dos outros e acho que isso está certo. Quando eu não sei quem eu sou, eu muitas vezes entro em situações meio duvidosas, meio conflituosas. Isso é um problema. Por quê? Porque eu não estou sendo fiel a algo superior, a algo maior. Não tá tendo fidelidade da minha parte. Então, tipo assim, quem pagar mais, me leva. É tipo assim, entendeu? Então a gente tem que olhar pra isso aqui, ó. Atributos de luz. Fidelidade. Outro atributo de luz, que também tá junto aqui nos aspectos da paciência, é a fortaleza. Alguém que é paciente é forte. Esse alguém, dentro dele, ele tem uma fortaleza. Ele é uma pessoa com uma fortaleza muito grande. Logo, é uma pessoa com uma crença muito forte. É uma pessoa com um senso de justiça muito ancorado. Porque essa pessoa é paciente. Porque ela ouve, porque ela entende, porque ela tem sabedoria nela. Então é uma pessoa que ela tem um quê? Um quê mais elevado. Vocês podem observar, as pessoas pacientes que vivem e que expressam a paciência, elas são diferentes. Elas estão em outro nível. Elas não estão igual a massa aqui, bagunçada, que aceita tudo. Não, elas estão em outro nível. Por quê? Porque estão vibrando aqui, ó, a fortaleza dentro delas, né? Essa fortaleza interna, tá? E outro ponto. Quando a gente tem a fortaleza dentro de nós e a gente expressa a paciência, mesmo que você está vivendo uma fase completamente desafiadora, aquela fase difícil, aquela fase aranhada, ainda nessa fase, quando você tem a fortaleza dentro de você, você continua. Porque tá ali, ó, com o princípio da constância. Você vai, mesmo com caos à sua volta, mesmo com tudo dando errado pra você, mesmo com as portas todas fechadas, você continua. Porque dentro de você tem uma força muito grande. Olha que coisa maravilhosa. Profundo, né? Mas é um atributo de luz. Continuando, outro atributo de luz da paciência é a consciência emocional. O que é isso? Autocontrole. O que é isso? Entender quem você é. Então isso é uma consciência emocional. Eu entendo quem eu sou, eu entendo o momento pessoal que eu tô, o momento familiar que eu tô, o momento da sociedade que eu tô, eu entendo isso. E dentro de mim, vou buscar ter o equilíbrio aqui, ó, caminho do meio. Vou buscar compreender e harmonizar as minhas emoções, harmonizar os meus sentimentos. O que é isso? Controle. O que é isso? Consciência emocional. E hoje em dia muito se fala, né? Vamos expandir a consciência, expandir a consciência. Vamos aí fazer meditações, expandir a consciência. Mas as pessoas não pensam isso na prática. Agora traz pra prática, me explica na prática. Um exemplo de trabalhar a expansão de consciência na prática, no dia a dia, dentro de casa com sua esposa. Dentro de casa com seu marido. Dentro de casa com seu gato. Deixa eu entender na prática. Traz pra prática. Muita gente não sabe explicar. Aí fica lá viajando na utopia, viajando lá nos devaneios, viajando nas inspirações, mas não ancora, não traz pra prática. E essa é uma das minhas habilidades, né? Trazer pra prática, pra vida real. Então como é que eu vou trabalhar, Morgana? A consciência emocional. Essa consciência, como? Você vai começar a ter autocontrole. Aí vem uma confusão, vem um conflito, alguém quer que eu vou lá brigar com a minha prima. E vem e fala... Se eu tiver na ira, tiver alinhada com a ira, eu vou pegar o início da conversa e vou lá brigar com a minha prima. Mas quando eu estou ancorada na paciência e com a minha consciência emocional, eu vou ouvir a história toda, eu vou perguntar todas as questões envolvidas, eu vou parar e refletir. Vale a pena eu falar? Vale a pena eu me posicionar? Faz sentido eu entrar nesse bololô? O que eu ganho entrando nesse bololô? Parará, pererê, pururu. E aí eu concluo. Vou, não vou, faz sentido, não faz sentido. Entendem? Porque tem uma consciência emocional por trás. Tem uma consciência entendendo. Vale o meu tempo ir lá falar com a minha prima? Isso aí, vale. Vale eu brigar com essa prima? Vale, ela vale meu... Esse movimento todo vale, vale. A minha energia preciosa? Você tem que pensar, isso aqui é consciência emocional na prática, na vida real. O que eu vejo? Muita gente descompensando e dizendo, não, mas eu sou místico. Não, mas eu sou um espiritualista. Não, mas eu sou um quântico.
Não, mas eu faço gratidão, gratidão e gratidão. Isso não quer dizer nada. Pra mim não quer dizer nada. Quer dizer que você faz algumas coisas aí, mas e o resultado? Na prática, na vida real. Na vida real. Me mostra aí na prática. Não faz. Mas você quer pensar em outra estrela. Tá pensando na próxima vida. Mas na prática dessa você não faz. Mas você quer ir pra outra estrela na outra vida. Quer se elevar pra próxima vida já. Tá em outra estrela. Tá fazendo projetos em outra estrela. Como assim? Se nem aqui você tá fazendo? Como assim? Não, Morgana, mas eu quero co-criar, mentora. Agora nós estamos na fase da cocriação. Cocriação do novo mundo, da nova era. Cocriação é a palavra da vez. Porque eu assisto, né, alguns mestres aí, eu acompanho algumas pessoas que são assim, de alto nível, de alta elevação. Eu acompanho essa turma toda aí, mentora. Agora é paz e amor, agora é cocriação, pensar, sentir, e aí tá manifestado, e é isso. Maravilha. Mas e a consciência emocional? E o equilíbrio? E o ouvir o seu coleguinha? E a constância, a repetição? E a fortaleza interna que não tá tendo? E os seus descompasses? E as suas explosões? E o seu movimento ansioso? Era pra amanhã? É pra amanhã? Amanhã, vem logo, amanhã. Tá onde? A sua consciência emocional não tá? Mas você acompanha a turma aí e quer cocriar. Ah, tá. Entendi seu raciocínio. Não sei se é o melhor, mas eu entendi onde você tá querendo chegar com essa história. Então aqui nós estamos falando de consciência. Consciência. Eu tenho que entender para eu ter consciência. E eu tenho que fazer na prática para isso ser real. Não é só utópico. Não é só uma ideia que eu li no livro. Não, é na prática. Eu quero ver você fazer na prática. É aí que tá o jogo. Na prática. Quando seu irmão vem, te cutuca. Quando alguém vem, joga um treino em você. Aí que nós vamos treinar na prática. Na vida real. Morgana, não quero treinar. Vai voltar de novo pra treinar. Morgana, não quero ficar nesse planeta. Vai voltar pra cá de novo pra treinar aqui. Morgana, eu quero ir pra outra estrela. Você não tem mérito pra ir pra outra estrela. É aqui. Então eu tô falando com vocês, pra vocês entenderem qual que é o jogo que o ego faz com a gente. Muitas vezes o ego tá jogando com a gente acha, se julga iluminado, se julga o bonzão, mas na prática não faz. Dentro de casa não faz. Mas mostra lá que tá fazendo, mas não faz na prática. Diz que faz, mas na prática não faz. Você tem um problema mental. Você tem um problema de incongruência entre o que você pensa, entre o que você fala. Tem um tá indo pra lá e o outro pra cá. Eles não estão alinhados. Eu penso que eu tô lá vibrando equilibrado, que eu tô na paciência. Mas eu estou agindo com precipitação. Não tá congruente. Não vai funcionar. É ilusão. Profundo isso, né? Isso obviamente vale pra mim também. Não estou falando pra vocês como se fosse, é pra você que tá aí me ouvindo. Não, gente. Vale pra vocês, vale pra mim também, obviamente, né? Tô no jogo como vocês, né? E eu quero finalizar esse bate-papo dizendo que outro atributo de luz da paciência é a tolerância. Eu preciso trabalhar a tolerância. Muitas vezes, ouvir um outro com uma história ali é trabalhar a tolerância. Muitas vezes ouvir, às vezes, uma conversinha que não vai levar a nada. É trabalhar a tolerância. Muitas vezes você mandar uma mensagem para uma pessoa, ela vai te responder ou não. E aí, ela vai te acompanhar ou não. Ela vai seguir o que você sugeriu para ela ou não. É trabalhar a tolerância. Às vezes, eu mando mensagem para algumas pessoas e eu falo, o seu caminho é aqui, ó. Faz isso aqui primeiro, para depois, você vir para esse lado. A pessoa não ouve. Ela quer pular a etapa. Ela quer fazer um movimento que eu chamo de crença da carroça na frente dos bois. Me conta se você acha que a carroça vai puxar os bois. Não vai, gente. Aqui em Minas Gerais
tem muita fazenda, né? E eu nasci numa família bem simples, minha família é muito simples. E a família do meu pai mexia com gado, né? Boi, vaca, tinha terreno, roça, né? A família do meu pai tem pra esse lado aí que tinha roça. E quando eu era criancinha com meu irmão, a gente ia pra lá passar férias. E minha avó tinha lá a carroça, tinha o boi, né? Tinha boi e tinha cavalo que puxava a carroça, né? E eu, mas meu irmão, a gente queria brincar, puxar a carroça também, né? E tudo mais. A gente tinha essas brincadeiras assim quando era criança. E eu me lembro que meu avô dizia, deixa eu pôr o boi aí pro boi puxar a carroça. E aí depois eu ficava ouvindo na cozinha lá, fulano de tal, tá querendo passar a carroça na frente dos bois. Eu não entendi aquilo. Passar a carroça na frente dos bois. Aí depois um dia minha avó me explicou. Não, minha filha, vem cá, vou te explicar. É porque assim, ó, pra carroça do vovô andar, o boi tem que estar na frente. Então o seu vovô tem que pôr o boi lá na frente, ou o cavalo, pra o cavalo puxar a carroça. Eu falei, entendi. Só que às vezes a gente tem uma crença que é a crença da carroça na frente dos bois. A gente quer dar um salto, mas não fez aqui a tarefa 1. Não pôs o cavalo no lugar dele. Não pôs o boi no lugar dele, mas quer passar a carroça. Não vai funcionar. Vai ter que voltar uma fase anterior. Vai ter que voltar. Ai, Morgana, eu não quero voltar, eu quero ir pra frente. Vai ter que voltar. Ai, Morgana, meio que chatura, para com isso. Vai ter que voltar. Morgana, você me fala aí, vou parar de acompanhar você porque, não, eu quero outro jeito. Vai ter que voltar. Morgana, eu não quero voltar. Vai ter que voltar. Por quê? Não se pula etapas. Não dá pra pular etapas. Não dá pra pular etapas. Se pular, lá na frente vai fazer falta. Vai ter que voltar de novo. Quer você queira, quer você não queira. É assim que a coisa funciona. Então eu quero terminar esse bate-papo com vocês. Muito precioso, né? Que bate-papo, né, gente? Nossa, que bate-papo maravilhoso. Isso aqui é um daqueles bate-papos épicos, né? Ai, é um bate-papo que se eu pudesse ficar falando, eu não parava não, viu? Eu ia fazer palestra pra vocês aqui. Mas só que a gente tem uma agenda, né? De atividades. Vocês também têm suas atividades aí. E nós vamos encerrar esse bate-papo aqui hoje. Mas eu quero dizer que nós fizemos hoje o 6º episódio da nossa série de 7. Antes desse, tem 5 episódios antes desse de hoje. O próximo vai ser semana que vem, onde vamos fechar com o tema da soberba. Tema da soberba tá pegando fogo. Pegando fogo. Vocês vão amar o tema da soberba. E também eu quero dizer o seguinte, que esse bate-papo todo, ele é patrocinado, né? Ele é inspirado, ele é guiado pelo quê? Pelo conhecimento da nossa mestra Maria Madalena. É com base nas inspirações dela que eu tô trazendo essa série aqui pra vocês. Por quê? Porque Madalena, ela foi aquela personagem na Terra que viveu ao lado de Jesus. Vocês conhecem Jesus, todo mundo sabe do nosso mestrão de luz, né? Jesus. E Maria Madalena, ela foi aquela que na Terra, ela viveu essa sombra da ira. Ela viveu a sombra da raiva. Ela foi explosiva, ela foi precipitada, ela foi aquela que, né, teve aqueles impulsos de ataque, ela foi. Então quando a gente começa a estudar essa linha da ciência espiritual, a gente começa a pensar, quem é que vivenciou essas experiências? Ela foi uma das pessoas. E ela faz parte de uma linha de escola que eu trabalho, que eu estudo, né? E dentro dessa escola ela é uma das madrinhas. É uma daquelas que impulsionam o conhecimento. Até porque, para quem não sabe, Madalena é aquela que vivencia e ancora na Terra os aspectos da Sagrada Sofia. Da Sagrada Sabedoria, né? Então, Madalena é aquela que viveu as 7 sombras, que viveu, né, que ela estava ali ancorada, envolvida, emaranhada com os 7 demônios, né? Os 7 demônios. O que é isso? As 7 sombras. O que é isso? As 7 crenças que estamos falando aqui ao longo de cada encontro. Ela viveu a ira, ela viveu a raiva e ela também superou, ela virou o jogo, ela foi pro outro lado da história. Ela passou a viver a contraparte da ira, que no dia de hoje nós estamos elencando como a contraparte da ira, a paciência. Então tudo isso que a gente conversou aqui hoje são aspectos, são manifestações dos 2 lados da história. E aí você vai avaliando para qual lado que eu tô mais. Diante do que eu tô constatando, o que eu vou fazer na prática para mudar?
Nós conversamos sobre isso aqui nesse bate-papo, né? E eu quero aqui terminar aqui esse bate-papo deixando uma sugestão pra vocês. Uma não, duas. A primeira é, assim como a Jalma comentou aqui, né? A Jalma falou assim, ó, agradeço, Morgana, vou assistir os anteriores. Que bom, minha querida. Essa é a primeira sugestão que eu vou dizer aqui agora. Primeira sugestão, assistam os anteriores se vocês não viram. Porque cada encontro tá um mais legal que o outro. Tá um mais provocativo, tá, que o outro. Eu já confesso. E a segunda sugestão, pra quem tá aí pensando, Morgana, eu quero trabalhar mais isso. Eu quero desenvolver esses aspectos em mim. Eu quero deixar de ser explosivo. Ser explosivo não tá me ajudando. Ou, eu quero deixar de ser implosivo. Guardar pra mim não tá sendo legal. Pra quem tá aqui ouvindo e pensando, mentor, eu sou essa pessoa ainda que eu tô manifestando essa precipitação, essa impaciência, né? Essa pressa. Eu não quero ser assim, mas não tá bom desse jeito. Pra você que tá aqui concluindo isso e tá pensando, eu quero ser melhor ouvinte, eu quero ser mais sereno, eu quero ter uma força mais forte dentro de mim, eu quero ser uma pessoa mais fiel aos meus princípios e valores. Pra você, eu quero dizer que nós temos a nossa escola, que é a nossa escola dos buscadores. Que escola que é essa? Essa é a escola que foi criada para pessoas como você. E como eu também, obviamente, né? Para que a gente está buscando. Pessoas como nós que estão buscando. Que estão entendendo a sombra, que estão entendendo os pontos, mas falam, eu quero melhorar, eu quero mudar, eu quero avançar. Onde que eu vou? Para a escola. Na escola a gente trabalha isso. Na escola nós mergulhamos nesse assunto. Então, tudo que eu falei aqui hoje tá dentro da escola explicado em detalhes. Fase 1, 2 e 3, principalmente. Para quem tá aqui hoje, né, e vibra na raiva, que a raiva ela é um sentimento, né? Ela traz junto, ela traz a ira e a raiva traz um sentimento e uma emoção negativa, uma emoção mais inferior. Para quem tá aqui pensando, Morgana, eu vivo isso muito. Aonde eu aprendo mais disso? Na fase 5 da nossa escola. Na fase 5 é a fase dos sentimentos e das emoções. É a fase que eu falo, eu me desdobro para falar de frequência e vibração. Mas no que envolve sentimento e emoção. Então é a fase onde a gente entende que eu vou trabalhar o metafísico nessa fase e vou trabalhar a ciência também. Porque lá a gente tem como base o Neville Goddard. A gente tem como base nessa fase 5 o David Hawkins. Então a gente tem o quê? A ciência e tem também a parte metafísica. A gente trabalha isso na fase 5. Então você vai entender como trabalhar isso em você e você ir se elevando. Você vai entender como se harmonizar com o que você sente. Porque você não é uma pessoa raivosa. Você está. Você não é impaciente. Você está. Você não é frustrado. Você está. Então é um estado de consciência. Isso a gente desdobra em detalhes na fase 5. Agora, vamos lá e voltamos aqui. Você não pode querer pular a etapa, passar a carroça na frente dos bois. Ah, eu vou correr na fase 5. Para com isso, que eu te boicoto. Eu te faço voltar para trás. Você tem que ir lá na fase 1, assistir a 1, aí vai pra 2, assiste a 2, aí vai pra 3, assiste a 3, aí vai pra 4, assiste a 4, aí fundamentou, né? Aí você vai lá pra 5. Não adianta querer pular as coisas, porque senão, depois, você tem que voltar pra trás e fazer de novo a 1, 2, 3 e 4 que estão antes da 5. Tudo bem assim? Então tudo isso está em detalhes pra vocês, tá bom? Meus queridões, minhas queridonas, ó, todos os detalhes da escola tá aqui, ó, no nosso site. morganacarvalho.com. Busca aí. Escola dos Buscadores tá aí dentro pra você. Qualquer dúvida, manda mensagem que eu tô à disposição. E eu deixo, ó, meu beijo carinhoso e respeitoso pra cada um de vocês. Dizendo que vocês que me ouvem, vocês que me assistem, não caminham mais sozinhos. Ó, não. Você tem do lado de cá uma amiga. Mas mais que uma amiga, você tem uma mentora para te ajudar, para te incentivar, mas também para te provocar a pensar de uma certa maneira e com isso construir de modo consciente o seu novo eu. A gente se vê então, para quem não é aluno, dentro da escola. E para quem já é aluno, eu também te espero no nosso próximo bate-papo. Até lá!